Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada de segunda-feira, uma semana abençoada para todos vocês. Eu peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal. A palavra de Deus diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 17. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera. A palavra de Deus ela nos fala sobre uma mulher, morava em Sunem. Eliseu, profeta do Senhor, ele passava às vezes por ali e aquela mulher ela se preocupou em fazer um lugar para Eliseu, para que ali o homem de Deus pudesse ficar, parar naquele lugar e até mesmo se alimentar. E passando Eliseu ali um dia, ele descansou naquele lugar preparado por ela, por aquela mulher, ele se alimentou e na sua partida ele abençoou aquela mulher. O marido daquela mulher já era de idade avançada, ela não tinha filhos, e ele prometeu a ela que no tempo determinado, segundo o tempo da vida, ela abraçaria uma criança, ela teria um filho. E o Senhor, ele sempre ouve, e honra a palavra dos profetas. E no tempo determinado, aquela mulher deu à luz a uma criança. A criança nasceu, a promessa se cumpriu na vida daquela mulher, e em determinado momento o menino cresceu e foi cegar com o seu pai no campo. Por volta do meio-dia ele sentiu uma dor muito forte na cabeça, dores bem fortes, e ele acabou morrendo. No que o corpo foi levado à sua mãe, a mãe soube daquilo tudo, ela preparou sua jumenta para ir até o homem de Deus. Houve uma certa resistência ali do marido de deixá-la ir, mas acabou que ela foi. E ela questionou por que aquilo tudo aconteceu. Por que ela se tornou alvo de uma promessa, a promessa foi dada e em algum momento foi tirada. E esse texto ele me faz meditar, porque às vezes nós questionamos, muitas vezes questionamos ao Senhor, por que o Senhor permite que as coisas venham acontecer de uma maneira tão aleatória, ou que coisas ruins venham acontecer na nossa vida. Principalmente quando se trata de promessas, E a gente pensa que por ter sido uma promessa de Deus, por Deus ter colocado o dedo dele ali, as mãos dele, o anel de selar, e ter ele validado algumas coisas da nossa vida, nós achamos que aquelas coisas são blindadas, que não podem ser destruídas, que não podem ser tocadas, que são invioláveis, que são invulneráveis a qualquer dificuldade, a qualquer ação do maligno. Mas isso é um engano. Há males que sucedem a todos, não tem jeito, a chuva cai sobre todos debaixo do céu. E a palavra fala que ela nos mostra isso claramente, que Deus ele não vai ficar ali como um fantoche, alguém que controla um fantoche, controlando todos os eventos da nossa vida. E infelizmente, irmãos, nós às vezes fazemos escolhas, tomamos algumas decisões, e quando vem as consequências dessas decisões, nós queremos culpar o Senhor. Senhor, por que você permitiu? De fato, Deus permitiu. Isso não quer dizer que era o que ele desejava, que era essa a vontade dele. E é sempre uma confusão que há entre Deus intervir ou Deus manipular, entre Deus permitir e Deus querer. A permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus não é a vontade soberana. A soberana era o plano de Deus. A permissiva Deus permitiu que você, que eu, que nós puséssemos o nosso querer, os nossos planos, as nossas escolhas, as nossas paixões e desejos à frente da vontade dele. E aí as coisas dão errado. É claro que no texto aqui não foi isso. O texto foi uma aleatoriedade. A mulher teve uma criança, a criança passou mal e morreu. Basicamente foi isso. Mas ela lutou pela sua promessa, mesmo depois que a promessa morreu, porque a criança era a promessa. A palavra fala que ela foi, ela abordou ali a sua jumenta, preparou, montou sobre seu animal, e foi, independente das dificuldades, das impossibilidades, ela foi até o homem de Deus e ela tinha por objetivo ver ali a criança viva. E só ela creu nisso, só ela acreditou. Tanto é que seu marido criou um monte de dificuldades. Falou para ela, olha, hoje não é lua nova, sábado,
E nem sábado, por que tu vai lá? Se hoje não é lua nova nem sábado, por que você vai até o homem de Deus? Para que você vai até aquele lugar? Vai em busca de quê? O que você está fazendo, né? E nada daquilo foi um empecilho para que aquela mulher buscasse que aquele cenário, né, de morte que tinha se instalado dentro de sua casa fosse retirado e que a vida entrasse novamente dentro do seu lar. E eu sei que muitos aqui nesse canal estão ouvindo, né, e vendo essa mensagem, buscam uma bênção parecida para dentro dos seus lares, da sua casa, da sua vida. E é difícil, não é fácil, né? Abordar a jumenta, como aquela mulher fez, é na verdade carregar uma responsabilidade que é muito grande, né? Ela sabia que se houvesse alguma possibilidade de o filho dela ressuscitar, ela teria que ir até um homem de Deus e buscar a presença dele. E foi o que ela fez. Você sabe que se tem uma possibilidade desse milagre acontecer, é através da sua busca, através da sua fidelidade, através da sua perseverança. E o caminho é difícil. O jumento era um animal muito utilizado para cargas, né? Para carregar carga, mas era uma montaria que não era das mais confortáveis, né? Quem já viajou de Fusca aí sabe o que eu estou dizendo, né? E é uma viagem normalmente bem desgastante, ainda mais para alguém que nem eu, que tem 1,90 m quase, fica bem complicado, né? Não é lá dos veículos mais confortáveis, embora seja um veículo muito forte. O jumento era parecido, ele era um animal utilizado para trabalhos ali próximos, né? Não era um animal de longas distâncias. Para longas distâncias, normalmente se usava cavalo ou camelo, até mais o camelo, ser um animal mais resistente e, segundo alguns historiadores, mais confortável, né? Era como se fosse a SUV do mundo antigo, o camelo. Mas ela foi. Era uma longa distância e ainda era uma subida. Ela foi no jumento. Ela pegou o jumentinho e subiu. Cansada, distância, a tristeza, a dor, o sofrimento por estar vivendo aquilo ali, aquela situação de ver a morte dentro do seu lar, dentro da sua casa e vendo a sua promessa morta. E ela foi até o homem de Deus e ela levou Eliseu até a sua casa, o profeta, e Eliseu significa o Senhor é a minha salvação. A salvação do Senhor se instalou dentro daquela casa e aquela criança ressuscitou através da oração do profeta. Mas o que salta aos olhos nesse texto é a perseverança daquela mulher, mesmo a princípio ela tendo um grande questionamento e até uma grande indignação por ter acontecido o que aconteceu. E ela fala isso para o profeta. Ela fala, olha, eu estava lá tranquila, eu não pedi para ser mãe, mas você me entregou uma palavra e essa palavra foi cumprida, o Senhor cumpriu. E eu fui abençoada. Mas por que isso? Eu criar uma criança, a criança crescer, eu me envolver, amar tanto essa criança, depois de tantos anos, me dedicando a essa promessa, acontecer isso. E quantas vezes nós questionamos isso, né? Porque quantas vezes nós investimos tempo, saúde, amor nas promessas e de repente as promessas acabam, morrem. Esse texto mostra que através da perseverança, da busca e da fé daquela mulher, a promessa morta pode ser sim revivida. Aquilo que morreu, aquilo que foi destruído pode ser sim restabelecido. Deus tem poder. Não duvide do poder do Senhor. O grande segredo daquela mulher foi esse. Ela não duvidou. Ela sabia a quem ela tinha que recorrer. Ela sabia a quem ela tinha que buscar. E ela acreditava que se ela fosse até o homem de Deus, aquela situação dentro da casa dela seria revertida. Continue, persevere, continue buscando, continue no Senhor, continue acreditando.
permita com que o homem de Deus entre mais uma vez dentro da sua casa. E permita com que o Senhor entre mais uma vez, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, entre mais uma vez dentro do seu lar. Porque Ele tem poder para transformar toda a morte em vida. Tome posse dessa palavra nesse dia, minha irmã, meu irmão, e que o Senhor te abençoe. Renove a sua fé. A paz do Senhor Jesus.